Quero começar a reflexão dessa noite fazendo uma pergunta muito simples para você. Nos momentos difíceis da vida, nos momentos em que você pensa que não há saída, que não há solução, nos momentos em que você não vê uma luz no fim do túnel, em que ou em quem você deposita a sua esperança, a sua confiança? Será que nós temos conseguido realmente viver aquilo que nós acabamos de cantar, que vamos realmente confiar no nome do Senhor e que vamos clamar ao nome do Senhor quando as águas parecem que querem nos sufocar, que querem destruir a nossa vida? Temos vivido tempos difíceis, tempos de incertezas, tempos de lutas, tempos de perdas, tempos de incredulidade, tempos de violência, tempos de maldade. Como Silas falou aqui, nós vivemos hoje, recebemos a notícia desse ataque lá no Sri Lanka. Eu não sei quantos acompanharam isso, mas há, até agora à noite, 207 mortos confirmados, numa série de ataques a igrejas cristãs, a hotéis, restaurantes, há mais de 400 feridos. Portas Abertas, que é uma agência missionária, ela estima, ou ela diz que só no ano de 2018, 4.305 cristãos foram mortos ao redor do mundo. Um número que vem crescendo a cada ano. Há cerca de 73 países no mundo em que a perseguição aos cristãos é praticamente institucionalizada, e estima-se que há quase 250 milhões de pessoas, cristãos e cristãs, que sofrem com perseguição. Apenas na Coreia do Norte há uma estimativa de que 50 a 70 mil pessoas que creem em Jesus Cristo estão presas em campos de trabalho forçado por causa da sua fé. E na Ásia, e aí incluindo o Oriente Médio, 1 a cada 3 cristãos é perseguido. Mas quando nós pensamos nisso, e quando nós pensamos na nossa vida, nós percebemos que os problemas que nós enfrentamos por causa da nossa fé, não são apenas esse tipo de perseguição que nós enfrentamos. Nós enfrentamos as lutas do dia a dia, nós enfrentamos os problemas do dia a dia. Há muitos momentos na nossa vida em que nós levantamos e ficamos nos perguntando: será que vai ser um dia diferente? Há muitos dias em que nós nos deitamos e ficamos pensando: por que eu levantei da cama hoje? E quando passamos por momentos assim, a pergunta que eu repito: em que ou em quem você tem depositado a sua esperança, a sua confiança? Queridos, a mensagem da ressurreição de Jesus Cristo é a mensagem mais poderosa da face da terra. Nenhuma mensagem é mais poderosa do que a do túmulo vazio. Há quem diga, inclusive, que para o cristianismo, mais importante do que a manjedoura e mais importante do que o Natal, mais importante do que a própria cruz, deveria ser o túmulo vazio, porque o nosso Deus não está morto. O nosso Deus foi levado à sepultura, mas ressuscitou, e como foi muito bem falado aqui, Ele está sentado à destra do Pai, e esse fato é capaz de encher o nosso coração de esperança. Dizem que certa vez um líder muçulmano estava questionando um pregador que havia acabado de falar sobre Jesus Cristo, e esse líder muçulmano, questionando esse pastor, disse o seguinte: olha, o nosso líder, a nossa fé, nós conseguimos ir até o local do nascimento, nós conseguimos ir até o túmulo, nós conseguimos identificar esses fatos na história da nossa religião, mas vocês não têm um túmulo para visitar. E o pastor disse: aí que está a razão da nossa fé, porque o nosso Deus não está morto, Ele vive e reina para todo sempre. Nós precisamos todos os dias da nossa vida entender que a nossa esperança não é para essa vida, mas é para a eternidade. E a ressurreição de Jesus Cristo nos faz lembrar isso. A ressurreição de Jesus Cristo
deve ser capaz de trazer paz, esperança e alegria ao nosso coração, mesmo em dias turbulentos, em dias difíceis. Lá em 1 Coríntios 15, é o texto que eu vou ler nessa noite, 1 Coríntios 15, de 14 a 23, acompanhe comigo aqui, por gentileza. Nós encontramos o seguinte, 1 Coríntios 15, de 14 a 23. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm, que nós temos, também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas se Cristo de fato ressuscitou dos mortos, Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram, uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem. Agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morreram em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. E o texto aqui, o versículo que eu gostaria que vocês guardassem, está no verso 14, desculpa irmãos, aqui estou um pouco atrapalhado aqui. O verso 19. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Quando nós pensamos nesse texto aqui, nós partimos do pressuposto de que a ressurreição de Jesus é real. Ela realmente aconteceu. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. O argumento de Paulo, ou o pensamento de Paulo aqui, o raciocínio de Paulo é o seguinte: a ressurreição de Jesus assegura a nossa eternidade. Para resumir esses versículos, é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. A ressurreição de Jesus, real, corpórea, assegura a nossa eternidade. Se Cristo então não ressuscitou, ninguém mais vai ressuscitar. E se Cristo não ressuscitou e ninguém mais vai ressuscitar, a nossa pregação sobre a ressurreição de Jesus e a nossa fé sobre a vida eterna, tudo isso não passa de ilusão, é tudo inútil. É por isso que Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, somos os mais dignos de compaixão dentre todos os homens. Quando nós pensamos sobre a Páscoa, e nós estávamos conversando num pequeno grupo na semana passada, e aí uma pessoa lá falou o seguinte: olha, eu me lembro que há muito tempo atrás, quando eu era criança, por ocasião da Páscoa, da sexta-feira, minha mãe chegava, meu pai chegava até mim e falava assim: vou tirar aleluia de você. Vocês já ouviram essa expressão? Quantos aqui já enfrentaram isso na vida? Quando nós pensamos sobre... Quem levantou a mão? Ninguém levantou a mão? Sorte a sua. Quando nós pensamos sobre a Páscoa, nós acabamos percebendo que há muitas tradições, há muitas coisas que são introduzidas e que não tem nada a ver com essa esperança que nós falamos aqui. Por exemplo, tirar aleluia é uma tradição, um costume muito antigo, em que dizia o seguinte: olha, durante a sexta-feira, você deve ter algumas práticas que você deve evitar. E alguns religiosos, mais ainda rigorosos, passavam todo o período da quaresma evitando algumas práticas, e uma das práticas que eram proibidas, então, era
disciplinar os filhos, bater nos filhos, castigar os filhos. Então a pessoa passava todo esse período sem poder castigar os filhos, sem poder bater nos filhos, e toda bagunça, toda malcriação, toda desobediência era guardada, reservada então para o sábado de aleluia. E essa expressão então, tirar aleluia, nada mais é do que bater nos filhos para castigá-lo por toda a traquinagem feita nesse período. Então, se seu pai e sua mãe nunca tirou aleluia de você, sua. Um outro costume que nós temos na Páscoa, e eu quero dizer que não tem nenhum problema nisso, mas é comer bacalhau no período da Páscoa. Eu não sei se você comeu bacalhau nesse período de Páscoa, mas se você comeu e for comer no próximo ano, me chama para comer com você, não tem nenhum problema. Mas a ideia de comer bacalhau tem a ver com a ideia de que o peixe era muito comum na época de Jesus Cristo, e as pessoas não tinham dinheiro para comer carne vermelha. Era um luxo, só para as pessoas mais abastadas. Então as pessoas muito simples da época de Jesus, e Jesus inclusive, se alimentavam basicamente de peixe. Então nesse período de Páscoa, como sacrifício que você está fazendo, em reconhecimento ao sacrifício de Jesus, você abre mão de comer carne vermelha, e você come o peixe, que aliás comer bacalhau nessa época é muito mais caro do que comer carne. Então é por isso que há o costume de se comer bacalhau no período da Páscoa, e que isso nada tem a ver com o que nós estamos lendo aqui. Infelizmente, a mensagem da Páscoa, ela tem se resumido a feriado prolongado em que nós podemos viajar, que é uma beleza, a reuniões familiares para comermos bacalhau, a trocas de ovos de Páscoa, de chocolate, a tirar aleluia dos filhos em alguns lugares no sábado. E aí nós temos vivido um tempo tão difícil, que a principal mensagem da Páscoa, que é a ressurreição de Jesus Cristo, precisa ser pregada, precisa ser compartilhada, precisa ser anunciada entre as pessoas. Porque como nós lemos aqui, se a nossa esperança em Cristo é só para essa vida, nós somos os mais dignos de pena dentre todos os homens. Se Jesus não ressuscitou, ele foi apenas mais um líder religioso. Mas se Jesus de fato ressuscitou, ele é o Deus vivo, verdadeiro, em que em 1 Coríntios 15, 26 diz que destruirá o último inimigo, que é a morte. Queridos, ninguém nega a existência e a morte de Jesus Cristo. Sabiam disso? A história comprova. Mesmo os ateus, mesmo aqueles que querem destruir a fé cristã, essas pessoas concordam que um homem viveu há cerca de 2000 anos atrás na Palestina, chamado Jesus Cristo, que ensinou, que teve um grupo de discípulos e que foi condenado à morte de cruz, que morreu e foi sepultado. A existência de Jesus Cristo não é mais questionada no século 21. Mas nós continuamos enfrentando lutas, enfrentando desafios, enfrentando mensagens e teorias de descréditos com relação à ressurreição de Jesus. Porque afinal de contas, se Jesus não ressuscitou, é inútil a nossa pregação e a nossa fé. E como Paulo diz aqui, é inútil porque nós ainda estamos presos aos nossos pecados. Percebe então porque a mensagem da ressurreição de Jesus Cristo é central para a nossa fé? A mensagem da ressurreição de Jesus Cristo é aquela que de fato diferencia o nosso Deus de todo e qualquer outro Deus que existe por aí. Só para entender um pouquinho, existem algumas teorias que tentam desacreditar a ressurreição de Jesus. Vou falar um pouquinho sobre elas aqui. A primeira teoria é a teoria do roubo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Essa teoria do roubo vai dizer o seguinte: olha, na verdade,
Jesus não ressuscitou, mas alguém roubou o corpo de Jesus. Alguém roubou o corpo de Jesus. Inclusive, essa teoria, ela está na Bíblia. Quando nós encontramos, por exemplo, os soldados percebendo que o anjo havia descido, havia causado um grande terremoto, que a pedra que lacrava o túmulo tinha sido removida, aqueles guardas ficaram com tanto medo e foram até o sumo sacerdote, os principais sacerdotes, e lá eles receberam o suborno para dizer o seguinte: olha, vocês vão dizer que enquanto vocês estavam dormindo, alguém roubou o corpo de Jesus. E pode deixar que nós seguramos a onda aqui para que vocês não sejam castigados, porque afinal de contas, dormir durante o período de vigília era uma falta gravíssima para qualquer soldado, punida com a morte. Nós encontramos essa teoria descrita na Bíblia. E há duas hipóteses dentro dessa teoria. A primeira é que quem roubou o corpo de Jesus foram os próprios discípulos, que na verdade foi a ideia aqui dos líderes religiosos. A outra hipótese aqui é que os próprios inimigos de Jesus teriam roubado o seu corpo. Mas aí a questão toda é a seguinte: existem falhas nessa teoria. Vamos pensar, por exemplo, na hipótese dos discípulos terem roubado o corpo de Jesus. Imagina você seguindo um líder por cerca de 3 anos e meio, aquele líder é morto, você fica com medo, você se tranca na sua casa, com medo de ser perseguido e morto também. De repente você reúne os seus outros 10 amigos que sobraram e dá a seguinte ideia: olha, a ideia é a seguinte, tem uma guarda lá no túmulo, vigiando o túmulo, mas a gente vai dar um jeito, a gente vai enganar esses guardas, nós vamos remover a pedra, vamos entrar devagar, nós vamos roubar o corpo de Jesus, enterrar em outro lugar, e depois nós vamos voltar anunciando que ele está vivo. Provavelmente vão nos perseguir e nos matar por causa disso, também por causa dessa nossa mentira. Você está dentro? Queridos, quem em sã consciência faria parte de um plano desse? A pergunta que nós precisamos fazer é: quem morreria por uma mentira contada por ela mesma? Ninguém. Quando nós pensamos na segunda hipótese, então, de terem sido os inimigos de Jesus, qual é a vantagem de um inimigo de Jesus roubar o corpo de Jesus para que alguém pensasse que ele de fato havia ressuscitado? Não faz o menor sentido. Uma outra teoria que tem surgido por aí, que é uma teoria um pouquinho mais recente, é a teoria do desmaio. Não sei se você já ouviu falar sobre isso também. Essa teoria diz o seguinte, que Jesus não morreu, mas ele, por causa dos ferimentos, por causa da desidratação, por causa da perda de sangue, lá na cruz ele desmaiou, e todo mundo pensou que ele havia morrido. Então tiraram o corpo de Jesus da cruz, prepararam o sepultamento, colocaram Jesus lá no túmulo vazio, frio, sozinho. Ele passou de sexta à tardinha até o domingo de manhã lá, sem comer nada, sem beber nada, ferido, machucado, no frio, e depois ele sozinho conseguiu remover a pedra de dentro para fora. E aí quando os discípulos encontraram Jesus, pensaram que ele tinha ressuscitado, mas na verdade ele desmaiou. Faz muito sentido isso. Uma terceira teoria que tem, é a teoria da alucinação. Essa teoria vai dizer o seguinte: olha, o que os discípulos sentiram, na verdade, eles estavam vivendo um momento de um trauma tão grande, eles queriam tanto a presença de Jesus, que eles começaram a imaginar que Jesus estava vivo no meio deles. E por eles desejarem tanto que Jesus estivesse ali, eles começaram a ver e a ouvir Jesus. Aceitar essa teoria seria aceitar uma alucinação coletiva, porque o texto lá de Paulo nos diz que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. Além disso, ela é impossível, porque os próprios discípulos não acreditavam na ressurreição de Jesus. Eles não esperavam a ressurreição de Jesus, eles não almejavam ver Jesus Cristo vivo novamente. E a quarta teoria é a teoria da troca de túmulo. Essa teoria vai dizer o seguinte: olha, não, realmente Jesus foi colocado naquele túmulo, o túmulo de José de Arimateia,
Mas aí José de Arimateia, depois pensando em tudo aquilo que aconteceu, pensando nas consequências daquilo, porque ele era um membro do Sinédrio também, ele resolveu então tirar Jesus do túmulo e colocar o corpo de Jesus numa vala comum. Então os discípulos, quando chegaram lá, encontraram o túmulo vazio e pensavam que Jesus tinha ressuscitado. Só que aí nós encontramos algumas incoerências nessa história, nessa teoria. Primeira, não era permitido pela lei judaica violar um túmulo, tocar em corpos, trocar ninguém, fazer nenhum tipo de exumação de cadáveres. A segunda questão, se José de Arimateia chegou lá, por que os guardas então simplesmente não contaram isso? Olha, foi José de Arimateia que tirou o corpo. Por que eles iam inventar toda uma história de um roubo de Jesus, correndo risco inclusive da sua morte? Dito isso então, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o que aconteceu de sexta até o domingo, para que possamos entender melhor todo esse fenômeno, todo esse fato da ressurreição de Jesus Cristo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus morreu por volta das 3 horas da tarde. Já vimos aqui que ele foi crucificado às 9 da manhã aproximadamente. O texto nos diz isso, que ele foi crucificado às 9 da manhã, e ele passou na cruz até às 3 horas da tarde do sábado, ficando então ali todo esse tempo na cruz. Pela tradição judaica, o novo dia começava com o pôr do sol. Então, por isso, então, faltando aproximadamente 3 horas até às 6 da tarde, percebemos então que faltava apenas 3 horas para que o sábado começasse para os judeus. O texto nos diz então que José de Arimateia, um homem rico, membro do Sinédrio, cria coragem, vai até Pilatos e pede autorização para tirar o corpo de Jesus da cruz. Ele tira o corpo de Jesus da cruz. O texto nos diz então que um outro homem, um discípulo secreto de Jesus, chamado Nicodemos, leva aproximadamente 35 quilos de mirra e aloés, vários utensílios, ingredientes para ungir o corpo de Jesus. E aqueles 2 homens, então, de uma forma muito rápida, levam Jesus até o local do sepultamento, limpam as feridas de Jesus, preparam o corpo com pouco tempo, enrolam Jesus em linho fino e colocam Jesus no túmulo. Tudo isso antes das 6 horas, com muita pressa, muita correria. Depois então disso, nós encontramos então um relato nos 4 evangelhos de que apenas 4 pessoas tiveram coragem para participar do sepultamento de Jesus: José de Arimateia, Nicodemos, Maria Madalena e outra Maria. Os historiadores vão dizer então que túmulos daquele tipo, que eram escavados em pedras, em rochas, como o texto da Bíblia nos diz, era comum então alguém lavrar uma pedra no formato circular e fazer um pequeno guia para aquela rocha, inclinado, e quando as pessoas empurravam aquela pedra, ela rolava de uma forma muito tranquila para cobrir a entrada do túmulo. Mas para remover aquela pedra tinha que ter um esforço muito grande, porque ela era inclinada, então precisava fazer um esforço contrário, e era necessário muitos homens para fazerem aquilo. A grande verdade é que nós não encontramos um relato detalhado do que aconteceu desde aquele momento do sepultamento de Jesus. Nós não encontramos muitas coisas relacionadas ao sábado, e nós não encontramos muita coisa relacionada ao domingo de manhã, a não ser quando começa o relato da ressurreição de Jesus Cristo. O que nós encontramos na Bíblia, lá em Mateus 27, é que Pilatos montou um grande esquema de segurança, porque os fariseus foram até ele dizendo o seguinte: olha, Jesus havia mencionado que ele ia ressuscitar. Então, para que ninguém tente roubar o corpo de Jesus e aumente o engano relacionado a Jesus, envie uma guarda para lá, para tomar conta do túmulo. Pilatos envia uma guarda e manda lacrar o túmulo de Jesus. Os historiadores vão dizer então que essa guarda designada teria esticado então algumas cordas na frente daquela pedra que guardava o túmulo de Jesus,
colocado cera em alguns pontos estratégicos, com um anel, com o símbolo da autoridade romana. E qualquer violação em uma daquelas cordas ou em um daqueles selos, simbolizaria então que aquele túmulo tinha sido violado. É o que nós encontramos nesse cenário. E assim termina a sexta-feira, e assim começa o sábado. Dessa forma, nós encontramos os líderes judaicos orgulhosos, encontramos o povo feliz por causa da Páscoa, nós encontramos os soldados alertas no túmulo, nós encontramos Pilatos com as suas mãos limpas, e nós encontramos os discípulos trancados em casa, apavorados. O texto nos diz que todos abandonaram Jesus e ficaram com medo de serem presos e mortos da mesma forma. E aqui há uma pergunta que muitas vezes nós nos fazemos. Uma dúvida comum. Como nós contamos 3 dias se Jesus ressuscitou, se na verdade ele morreu na sexta-feira, na tarde da sexta-feira, e ressuscitou no domingo de manhã? Você já tentou fazer essa contagem alguma vez? Porque do jeito que nós contamos não dá 3 dias. Se ele morreu 3 horas da tarde na sexta e ressuscitou no domingo de manhã, não dá 3 dias. Nós precisamos entender que na cultura judaica, na tradição judaica, eles utilizavam o dia como contagem, ainda que aquele dia fosse parcial. Então, dentro da contagem judaica, dentro do relato bíblico, do anúncio de Jesus sobre a sua ressurreição ao 3º dia, ele não diz que ele vai ressuscitar depois de 3 dias, ainda que, em algumas versões em português, nós encontramos assim. Mas dentro da tradição judaica, eles contavam da seguinte forma: a sexta-feira, o 1º dia, o sábado, o 2º dia, e o domingo, o 3º dia. Então, só para você entender como que era feita a contagem judaica, porque eles guardavam e observavam o dia, ainda que tivesse uma pequena parte do dia. Então, a sexta-feira da morte de Jesus, o 1º dia, o sábado com silêncio, o 2º dia, e o domingo, o 3º dia. Então, se alguém perguntar para você, mas como que é feita essa contagem? Não dá 3 dias. Dá sim, segundo os judeus. Tá joia? Só um parênteses aqui, fechando o parênteses aqui. O 3º dia começa com o pôr do sol do sábado, contando a ressurreição se tornou conhecida apenas de manhã. O texto diz então em Mateus que um anjo desceu do céu, removeu a pedra, o seu aspecto era como relâmpago e suas roupas brancas como a neve. E o que nós temos a partir desse relato são 2 grupos distintos. Nós temos de um lado os soldados e os líderes religiosos, e nós temos do outro lado as mulheres e os discípulos de Jesus Cristo. O que une esses 2 grupos é o medo. Os soldados ficaram com medo e foram correndo até os sacerdotes. Os sacerdotes ficaram com medo de que aquela notícia podia causar alvoroço e subornam os soldados. As mulheres vão até o túmulo, encontram o túmulo aberto e ficam com medo de alguém ter roubado o corpo de Jesus. Os discípulos estavam trancados com medo e não aceitaram aquela notícia de cara. Conseguem perceber então que todo o cenário estava construído para que ninguém acreditasse na ressurreição de Jesus? Hoje nós lemos o relato bíblico, hoje nós lemos o que está escrito aqui, que Jesus apareceu para as mulheres, que Jesus apareceu para Pedro, Jesus apareceu para Tiago, Jesus apareceu para 500 pessoas, Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco. E nós então encontramos esperança e depositamos a nossa fé nesse texto. Mas naquele cenário do domingo de manhã, tudo concorria para que ninguém acreditasse na ressurreição de Jesus Cristo. Mas nós precisamos entender que a ressurreição de Jesus não é uma lenda, não foi uma confusão e não foi uma mentira. E há algumas evidências da ressurreição de Jesus que eu gostaria de apresentar para você. E nessa noite eu queria trazer uma reflexão, depois vamos fazer uma abordagem um pouquinho diferente, mas eu gostaria de trazer para você, ou para vocês, alguns elementos
de defesa da ressurreição de Jesus. Para que você então pudesse ter base, fundamento, para que na sua fé você pudesse argumentar e apresentar essas evidências para as pessoas. A primeira evidência da ressurreição de Jesus é o sepulcro vazio, o túmulo vazio. Como eu falei aqui, a pedra era talhada em formato de disco que rolava em direção à porta que estava aberta. Era muito fácil fechar um túmulo, mas era muito difícil abrir um túmulo. As mulheres não teriam conseguido fazer isso. Os discípulos não teriam conseguido fazer isso. Além disso, havia a guarda. Além disso, havia o selo que estava sobre aquele túmulo. A grande evidência que nós temos da ressurreição de Jesus é o túmulo vazio. Se você fizer uma visita a Jerusalém, você vai encontrar lá a referência de que há dois locais. Há uma divergência histórica sobre o real local do túmulo de Jesus Cristo, mas não importa, o que importa é que o túmulo está vazio. A grande evidência da ressurreição de Jesus é que o túmulo está vazio. A segunda grande evidência que nós temos é o testemunho das mulheres. A Bíblia vai dizer em Mateus, por exemplo, que Maria Madalena e outra Maria foram até o túmulo de Jesus, encontraram um anjo e saíram correndo para falar com os discípulos. Lá em Marcos, você vai encontrar que Maria Madalena, Maria, irmã de Tiago e Salomé, perceberam a pedra removida e viram um jovem vestido de branco, ficaram com medo. Jesus depois aparece a Maria Madalena e ela anuncia aos discípulos. Lá em Lucas, você vai encontrar que mulheres da Galileia viram a pedra removida, entraram no túmulo, viram os anjos e foram anunciar aos 11 a ressurreição de Jesus. E lá em João você vai encontrar que Maria Madalena viu o sepulcro aberto, falou com Pedro e João. Pedro e João saem correndo até o túmulo, encontram tudo vazio. Eles voltam para casa, Maria Madalena fica chorando em frente ao túmulo, e ela se vira e vê Jesus. E ela volta correndo para anunciar aos discípulos: eu vi Jesus. Nós precisamos entender o seguinte nesse ponto, é que nenhuma mulher, por melhor que ela fosse, por mais bem conceituada que ela fosse naquela sociedade, a sua palavra não era reconhecida em qualquer processo que exigia um testemunho. Ninguém acreditava numa mulher como testemunha. A sociedade daquela época. Se uma mulher chegasse para alguém em qualquer processo, em qualquer negócio, e dissesse o seguinte: eu vi isso aconteceu, a palavra dela simplesmente era descartada. E aí a pergunta que nós devemos nos fazer é: será que não tinha alguém com mais credibilidade para ser então o arauto da ressurreição de Jesus do que aquelas mulheres? Será que o próprio Pedro e João não teriam sido melhores escolhidos para anunciarem que Jesus estava vivo? Por que será que na Bíblia, naquele tempo, Deus escolheu mulheres? Queridos, isso não sustentaria a mentira dos discípulos. Ninguém em sã consciência, inventando uma mentira, uma história para enganar os outros, escolheria naquela época mulheres para darem esse testemunho. Precisamos entender isso. A terceira evidência da ressurreição de Jesus: Jesus aparece aos discípulos, Jesus come com eles, depois de 8 dias aparece novamente. Tomé não estava junto, e Tomé inicialmente não acredita, e depois Jesus aparece e fala para Tomé: Tomé, olha aqui as marcas, toca nas minhas feridas, toca do meu lado. E Tomé fala isso, e ele reconhece Jesus Cristo vivo. Uma outra evidência que nós temos da ressurreição de Jesus são as aparições de Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 15, 6, nós encontramos: depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Observem isso. Os discípulos inicialmente estavam escondidos com medo, mas depois que eles veem Jesus Cristo vivo, eles já estavam reunidos com 500 pessoas. Conseguem perceber esse processo? Jesus morre, é sepultado, todo mundo sai correndo, todo mundo fica com medo, todo mundo vai para a sua casa.
escondido, apavorado, com medo. E depois que Jesus aparece, aquele povo começa a se reunir novamente. E já eram 500 pessoas reunidas, celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. E mais uma evidência, a conversão de Paulo. A vida de Paulo mudou depois que ele se encontrou com Jesus Cristo. Aquele que perseguia os cristãos, aquele que perseguia a igreja, passou a pregar sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Pensando nisso, já caminhando para o fim, qual é a importância da ressurreição para nós? Por que falar sobre isso é tão importante para nós? Queridos, para mim, a grande evidência da ressurreição de Jesus Cristo é que aqueles primeiros homens que não creram nisso, foram tão impactados com essa mensagem do Evangelho, que eles decidiram investir e gastar a sua vida por causa dessa mensagem. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi degolado, e de todos os apóstolos, o único que não morreu, a não ser por causa natural, foi o apóstolo João. Aquela mensagem da ressurreição, a experiência daqueles homens com Cristo vivo, fez com que aquilo inflamasse o coração desses homens, e fez com que aqueles homens mudassem a história do mundo. Foi por isso que essa mensagem chegou até nós hoje. Sem essa mensagem da ressurreição, o cristianismo teria acabado, queridos. O cristianismo não teria resistido a toda a perseguição que sofreu ao longo da história. Há promessas de Deus que só são válidas por causa da ressurreição. Como nós lemos o texto aqui, por causa da ressurreição de Jesus Cristo, nós seremos participantes da ressurreição nos últimos dias e passaremos a eternidade com Deus. Quando Jesus surgiu da sepultura, ele recebeu um corpo glorificado, não mais sujeito à morte e à corrupção desse mundo. E quando ele voltar, nós receberemos um corpo da mesma forma e estaremos habilitados para morar com Deus no céu, sem pecado, sem morte, sem lágrimas, sem dor. Sem ressurreição, o nascimento de Jesus não teria significado, os seus esforços teriam sido inúteis, a sua morte teria sido uma derrota, uma tragédia para nós. Queridos, a ressurreição de Jesus reverteu a catástrofe da queda no Éden. Precisamos entender isso. A ressurreição de Jesus reverteu a catástrofe da queda. E a ressurreição de Jesus nos dá a certeza da sua volta. Porque Ele ressuscitou, nós temos a certeza de que Ele vai voltar um dia. Eu não sei se você já parou para pensar que a nossa esperança está no fato de que Jesus vive. Como Paulo disse aqui, se a nossa esperança em Jesus está apenas para essa vida, nós somos dignos de pena. Agora, quando nós conseguimos olhar além dessa vida e perceber que o que Jesus assegura para nós vai muito além dessa nossa existência carnal e terrena, queridos, não importa aquilo que nós enfrentamos nessa vida, não importam as lutas que nós enfrentamos, não importam as lágrimas que caem dos nossos olhos, nós sabemos que um dia tudo isso cessará, tudo isso acabará, porque nós estaremos com Ele para todo sempre na eternidade. Entenda isso. Precisamos depositar a nossa esperança em Jesus, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu gostaria que nesse período de Páscoa, que você entendesse que essa mensagem é a mensagem mais poderosa de toda a Bíblia, a ressurreição de Jesus. E lembro-se daquela pergunta que eu fiz no início: em que ou em quem você deposita a sua esperança?
nos momentos difíceis, quando você enfrenta as lutas dessa vida, nos seus momentos de tristeza, de dor, de lágrimas. Quando nós conseguimos depositar a nossa esperança em Jesus, nós percebemos que o que nós vivemos aqui é tão pouco comparado ao que viveremos depois. E aí, apesar das lutas, das dificuldades, dos desafios, das lágrimas, o nosso coração continua alegre, porque nós sabemos que vamos viver para todo sempre com o nosso Deus na eternidade. Lembre-se disso quando você sair daqui nessa noite, e que a ressurreição de Jesus seja capaz de trazer toda a esperança que nós precisamos para continuar vivendo. Amém? Esse é o desejo do meu coração. E a minha ideia nessa noite foi trazer essa reflexão para você, mas foi dar para você também algumas bases, alguns elementos, para que você possa conversar com as pessoas que precisam de esperança nessa vida. Eu tenho certeza que você conhece muita gente que está pensando em desistir, que não tem mais esperança, que não espera nada do amanhã. Eu tenho certeza que você conhece muita gente que pensa que seria melhor tirar a sua própria vida e terminar logo com tudo. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está enfrentando problemas financeiros. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está enfrentando doenças terríveis, está enfrentando problema de relacionamento. Eu tenho certeza que você conhece alguém. Leve essa mensagem de esperança para essa pessoa, dizendo que Jesus Cristo está vivo e que a nossa esperança não é só para essa vida, é para a vida eterna também. Isso pode mudar a vida dessa pessoa.